Boa noite a todas. Boa noite a todos. Antes de mais nada, agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, carregando a responsabilidade da abertura dessa semana, 41ª semana. Precisa, como disse no final da música, ter muita confiança para desenvolver o trabalho que é feito aqui, nessa casa, aqui em Divinópolis, pelo Quinto CRE, pelo Conselho Federativo de Minas Gerais, na qual a gente tem o prazer de fazer parte, e levando o nome de Jesus. E a nossa reflexão hoje, sobre a confiança na providência divina, nós gostaríamos de, antes de partir especificamente direto para os slides que a gente preparou, a gente queria que vocês meditassem um pouquinho a respeito de algumas questões, e uma delas é a seguinte: todos nós conhecemos, provavelmente de cor, a resposta dos Espíritos da questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema. E quando a gente vê essa questão da causa primeira, a gente a gente remete o nosso pensamento a um Deus que criou tudo, Mas se a gente pensar bem, e isso meio que está dentro do nosso modo de ser, dentro da nossa forma de pensar, meio que concebida dentro do nosso jeito de ser cristão, Deus existe, Deus criou as coisas, Deus fez o universo, mas será que Deus está olhando para mim? Será que Deus está olhando para mim? Olha ao nosso redor aqui, olha quanta gente aqui. Nossa, será que Deus está olhando para mim? Denise, será que Deus está olhando para você? Nós somos 8 bilhões de encarnados no nosso planeta. Será que Deus, que criou tudo, criar, entre aspas, para Deus é fácil. Ele começou ali, criou, a coisa foi se desenvolvendo, aí de repente a gente descobre, pela ciência atual, que não existe só a nossa galáxia. Existem trilhões de galáxias. E eu não estou exagerando, não. Quando a gente fala dessa quantidade, é assustador. Eu costumo fazer uma comparação que é a seguinte. Inclusive essa comparação não é minha, Outros cientistas, inclusive, já usaram muito dessa comparação. Imagine que cada grão de areia de uma praia correspondesse a um sol. Sabe o nosso Sol? Eu não estou falando dos planetas, dos asteroides, não estou falando de sóis, que são as estrelas que brilham no universo que nós estamos. Para cada grão de areia é uma estrela, é um sol. Aí a gente vai prestar atenção. Tem um sol, 2 sóis, 3 sóis. Se nós juntarmos as areias de uma praia, aliás, de todas as praias do nosso planeta, elas ainda em quantidade não se comparam à quantidade de sóis que existem no nosso universo. Vocês já pararam para pensar nessa? Imagina, cada grãozinho de areia é um sol. Para cada sol, para cada grão de areia na praia, não é numa praia não, gente, de todas as praias do nosso planeta corresponde a sóis.
que tem planetas girando ao redor desses sóis e que muito provavelmente tem vida. Aliás, os espíritos nos dizem que tem em todas. Será que Deus está olhando para mim? Será que a gente acredita mesmo, né? Que Deus está olhando, cuidando de mim, fazendo de mim a pessoa que eu preciso ser, me ajudando nas minhas dificuldades? Principalmente quando o bicho pega, a gente fala assim: eu joguei pedra na cruz. Fala a verdade, quem nunca disse que jogou pedra na cruz aqui? Praticamente todos nós já tivemos esses momentos, os momentos de dor e etc. Mas é que a gente não entende a grandiosidade de Deus. Se a gente vai de novo na questão número 1 do Livro dos Espíritos e entende que tudo foi criado por Deus, e se nós formos lá na filosofia grega, nos clássicos, né, eles já tinham chegado a essa conclusão. Aristóteles, né, vai falar, para quem é versado na filosofia, já terão escutado a questão do motor imóvel de Aristóteles, que é nada mais do que essa causa primeira de todas as coisas. Mas daí acreditar em um Deus que é providência, que cuida da gente, que cuida de todas as nossas necessidades, vai longa distância. E a gente precisa entender isso na nossa concepção limitada de universo, de mundo, porque na verdade a gente só conhece o quê? O que a gente conhece do mundo, desse mundo gigante que a gente viu? Eu já viajei aqui, acolá, vi gente ali, mas será que eu já estive em todos os países desse nosso planeta? Eu já estive em todos os estados do nosso país? Eu já vi tudo que existe? Não, a gente não conhece nada. De maneira geral, a gente só conhece o nosso mundinho. E aí a gente fica pensando, tentando entender, se comparar com Deus, que como é que a gente consegue cuidar de tudo, né? Vocês estão prestando atenção em mim aqui. Pergunto para vocês, alguém parou para pensar, nesse momento, na vascularização do dedão direito do seu pé? Coisa esquisita, né? Mas você não está pensando nisso. Mas ela está acontecendo ali. E por que isso está acontecendo? Tem uma mecânica maravilhosa que faz o nosso corpo funcionar, né? Meu coração está batendo. Olha que coisa, meu coração está batendo. Por que ele está batendo? Porque tem uma mecânica que faz com que isso funcione. Isso a gente consegue compreender. Que a gente tem um cérebro que tem os impulsos automáticos, né? O sistema nervoso simpático, parasimpático, antipático. Não, antipático não tem não, né? Então, se a gente entende, a gente acredita melhor nisso. E é essa a proposta que a gente traz aqui hoje. De tentar explicar, na medida das nossas limitações, um pouquinho dessa mecânica, para a gente acreditar que Deus não esqueceu da gente nos momentos de dor de cada um de nós. A Denise estava ali, eu não sei onde que ela foi, mas somente a Denise que não tem dor aqui nessa sala. Todo o resto aqui tem, mas a Denise não tem, só ela. Será que é isso? Tem alguém nesse planeta nosso que não tem dor? Que não passa por dificuldades? Estamos todos, o tempo todo, passando por dificuldades. Viver é difícil. E a gente precisa... A Denise, você escutou o que eu falei, Denise? Que só você não tem dificuldades. Só você. Todo o resto do mundo tem. A gente queria ser igual a ela. Então, é isso que a gente começar a falar. Um pouquinho dessa mecânica, né?
O que é providência? Iniciamos essa reflexão sobre um tema que toca mais profundo do nosso ser, a confiança na providência divina. Quantas vezes, diante das dificuldades da vida, nós perguntamos: Deus realmente se importa comigo? Há um propósito em tudo isso? Há um propósito na nossa vida? Será que há de fato um propósito? A gente se questiona: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Será? A palavra providência, do latim providentia, significa prevenção, disposição prévia dos meios necessários para obter um fim, para evitar um mal ou remediar uma necessidade. Prover é providenciar, dispor, suprir, fornecer. Então a gente está falando que a providência divina é aquilo com que Deus se preocupa no sentido de oferecer para a gente tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa, Deus nos fornece. De fato, se eu olhar por esse lado, a gente começa a achar que realmente, porque Ele fez um sol, que dá a luz para o nosso planeta, que ajuda que os alimentos sejam oferecidos, né, dá o calor necessário, e assim por diante. Então, eu começaria dizendo assim, Deus foi um cara que projetou bem o nosso planetinha, a nossa vida, a nossa capacidade, o nosso cérebro. Ele foi providente, Ele foi providencial para nos oferecer, né? Prover, dispor, suprir e fornecer tudo o que a gente precisa. Mas tem uma coisa que cala fundo na gente. A gente não precisa só de água. A gente não precisa só de comida, né? Tem a música que fala isso, né? De quem que é? Oi? Eu sei, mas qual é o nome do autor mesmo? Oi? Titãs. Porque a gente quer mais. A gente quer amor. A gente precisa de amor. E será que esse Deus que acendeu a luz do sol, Ele, há milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás, na verdade, será que Ele sabe que eu existo? Ou eu sou só uma consequência mecânica, como uma célula que surge no nosso corpo? Né? Será que eu tenho consciência das células que surgem no meu corpo e que morrem? Hoje de manhã tem alguma célula que surgiu e outras que estarão mortas ao final do dia. Será que Deus tem esse amor, tem essa preocupação? Eu não estou pensando nem no meu coração que bate, nem no meu pulmão que respira. Por que Deus vai conseguir perceber a existência de todos nós? Ele ofereceu os recursos, mas eu preciso de amor. Eu preciso de me sentir confiante. E na hora que as coisas vão errado, eu fico pensando, será que Deus me ama mesmo? Ou Ele esqueceu de mim? É tanta gente. E aí Kardec, na Gênesis, vai dizer assim: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisto que consiste a ação providencial. Então Kardec está dizendo para a gente que Deus sabe de tudo que está acontecendo. Eu vou fazer uma pergunta que não é retórica, eu só vou pedir para vocês me levantarem a mão, mas com muita sinceridade no coração de vocês. Levanta a mão quem consegue entender de fato, perceber, entender, compreender, apreender um Deus olhando para todos nós ao mesmo tempo. Levanta a mão quem consegue entender isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, talvez 10 pessoas, 12. É difícil a nossa razão compreender
esse negócio que está escrito aqui. É difícil, porque o Espiritismo nos ensina o quê? A sermos racionais. E na hora que eu entro nessa racionalidade, é muito difícil compreender isso. E a gente tem que entender isso para a gente poder se entregar. Eu vim de Belo Horizonte para cá, dirigi 2 horas para chegar aqui. Eu saí do trânsito, lá estava danado, né? Aquela maravilha de trânsito, gente buzinando, farol na cara, aquela coisa maravilhosa. Mas eu tinha confiança que se eu metesse o pé no freio, o carro parava. Porque o carro foi revisado e etc. Será que se esse meu freio fosse Deus, será que eu tinha confiança que eu ia meter o pé no freio e ia funcionar? Não sei. Não sei. Brasil, você está aí na frente falando de... Você tem que falar de fé, de esperança. Você está dizendo que você não sabe se pode confiar em Deus? Eu estou desenvolvendo um raciocínio que para a maioria das pessoas parece ser difícil de colocar em prática a fé, né? Porque essa fé tem que ser raciocinada. Então eu preciso dar elementos para vocês, para mim, para nós, para que a gente possa acreditar. Ok? Então vamos continuar nessa jornada aqui que a gente elaborou aqui. Então, voltando aqui, a providência é solicitude. E aí, solicitude, essa palavra é fundamental. Não se trata de uma indiferença divina ou de um Deus distante e impassível, mas de um Pai amoroso que se inclina para cada uma de suas criaturas, com cuidado que abrange desde as galáxias até o menor dos seres. Até o menor dos seres. Até os pequenos, os nossos irmãos na natureza, os nossos irmãos menores na natureza, né? Deus e os mecanismos da ação providencial. Para compreendermos como a providência age, precisamos entender a natureza de Deus e a forma como Ele se relaciona com a criação. O Espiritismo nos convida a superar uma visão antropomórfica de Deus como um soberano distante sentado em um trono celestial. Em vez disso, Kardec nos apresenta uma visão mais ampla e profunda, porque a ideia que nós temos de Deus antropomórfica, ela é muito moldada na forma de antropos, que é homem, o ser humano, né? Então a gente fica imaginando um camarada que já existe há muito tempo, provavelmente cabelo branco, né, sentado em algum lugar observando o universo. Se essa for a nossa visão de Deus, está danado. Porque como que uma pessoa, por mais inteligente, esperta, você vai conseguir dar conta disso tudo? Não dá, Deus não pode ser isso. Deus tem que ser mais do que isso. E é por isso que Kardec ele faz uma pergunta filosófica e pergunta o que é Deus, ou o que é Deus simplesmente, e não quem é Deus. Porque se ele partisse do princípio de quem é Deus, ele ia partir do princípio que de Deus era uma entidade, uma pessoa. E ele pergunta, que é Deus? E a resposta dos Espíritos, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Então a gente precisa compreender isso um pouco mais. Allan Kardec nos ensina em A Gênese que a natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Para nos ajudar a compreender, ele sugere que imaginemos um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. Vamos fazer uma comparação? Eu sou aquarista, tenho lá na sala da minha casa, eu estou em 2 aquários. 2 aquários, estão lá. Aí eu peguei aqueles quadrados de vidro, retângulo na verdade, né? Coloquei pedrinhas no fundo, planejei a quantidade de peixes que tem ali dentro, pus água,
né? Quem é aquarista sabe que tem que se preocupar com a química, né? A acidez da água, tem que pôr carvão, a água tem que girar ali para poder oxigenar a água, etc, etc. A gente põe uma plantinha, põe os enfeites e põe os peixes lá. Dá comida para os peixes. E aqueles peixes que estão dentro do aquário, eles estão sobrevivendo, eles estão tendo a sua vida a partir de uma iniciativa que foi minha de ter o aquário. E eu ofereço para eles tudo o que eles precisam para eles viverem. Certo? Então aquele ambiente, aquela água que está ali, a gente pode dizer que é o fluido universal, que penetra toda a criação de Deus. Então, Deus tem um aquáriozão grande pra caramba, né? Onde tem esses trilhões de galáxias. De repente, cada galáxia é um aquário, ele tem uma sala cheia de aquários. É uma questão de ponto de vista. Onde ele está fornecendo todas as coisas que a gente precisa para poder viver. E ele está sempre de olho se tem doença nos peixes, né? Tem que colocar rotineiramente a comida. Ok? Estão entendendo essa imagem que a gente está fazendo? Eu vou retomar já essa imagem para fazer algumas considerações sobre ela, mas continuemos aqui. Então há um fluido divino. Então imaginemos que nós estamos mergulhados nesse fluido divino. Um outro exemplo para esse fluido divino e como ele funciona é a nossa amiga aranha. A aranha, quando ela nasce, ela vai lá e faz. A primeira teia que ela faz é muito bonitinha, aquela circular, toda organizadinha, etc. Tal. Ela fica no centro da teia e ela, com aquilo ali, ela amplia suas percepções. Na hora que um inseto cai em algum pedacinho da teia, ela sabe exatamente qual direção que ela tem que ir para poder pegar esse inseto. Ela é pequenininha, mas a teia é muitas vezes maior do que ela. E ela percebe o que acontece ao seu redor através da teia, né? Da mesma forma que esse fluido, né, está nos envolvendo, esse fluido é criado por Deus e ele percebe o que acontece nesse grande aquário que é o nosso universo. Ele vai perceber tudo o que acontece ali. Assim como se você bater na beira de um lago muito plácido e você vai batendo na beirada do lago, as ondas vão propagando pelo lago e o lago inteiro de repente está cheio de ondas que você produziu num lugar qualquer desse lago. Isso não significa materializar a divindade, mas sim encontrar uma forma de compreender como a sua ação pode alcançar tudo e todos. Esse fluido cósmico universal está impregnado do pensamento de Deus. Assim como as moléculas de ar vibram com o som de um sino, todo o universo vibra com o pensamento divino. Então, nós estamos mergulhados num grande aquário de fluido cósmico, ou fluido universal, onde Deus vibra e nós percebemos a presença, a transcendência de Deus na nossa imanência. Brasil, você falou difícil, esse negócio de transcendência, imanência, esse negócio está complicado. Transcendência é mais fácil de entender, o transcendente, que vai ao além. A imanência é o contrário, é eu aqui na minha materialidade percebendo a manifestação da transcendência. Então toda a transcendência de Deus vibra para que nós, aqui na nossa pequenez, percebamos os movimentos de Deus, os desejos de Deus.
Mas Brasil, isso não resolve tudo não, porque eu estou escutando Deus, beleza, estou escutando, mas será que Ele está me escutando? Será que quando eu faço prece, Deus vai escutar a minha prece? Será que Ele vai resolver o meu problema particular? Sei não. Escutar é uma coisa, né? Escutar Deus é uma coisa, agora Deus me escutar, Ele podia escutar Jesus, talvez, mas me escutar, talvez o Chico Xavier ele escutasse, Francisco de Assis talvez ele escutasse, mas será que ele escuta? E aí essa grande dúvida que fica na cabeça das pessoas, da cabeça da humanidade, sobre essa grandiosidade de Deus versus a nossa pequenez, faz com que surjam conceitos para tentar explicar isso. E para aqueles que foram católicos, ou que talvez ainda sejam católicos e estão dando os primeiros passos, escutando as nossas falas aqui, porque isso não é incomum, ver, né, a Trindade como a solução desse grande problema. Eu tenho um Deus que é totalmente transcendente, totalmente inacessível, a imagem daquele Deus que está longe demais da conta, né? Eu preciso de um Deus encarnado, e essa ideia faz com que a gente transforme Jesus em Deus. A gente, vírgula, né, que estou querendo dizer, né, que o ser humano que acredita na Trindade, a gente tem que respeitar essa crença de quem assim pensa, porque é uma forma que ele tem de materializar essa divindade. Então a gente precisa materializar, porque o que eu enxergo é só a matéria, eu enxergo o que é tridimensional, eu enxergo o que dá para enxergar, e Jesus era o que eu podia enxergar da perfeição divina. Então é natural de eu ver Jesus como uma figura de Deus na terra. Esse conceito, inclusive, de certa forma, por exemplo, no islamismo está presente também. Você tem uma parte de Alá que é inalcançável e uma parte de Alá que é material no nosso dia a dia, né? E o Espírito Santo seria uma emanação da bondade, da vontade, como mais ou menos a gente está falando aqui no fluido, né? Que é aquilo que emana, ok? Então, ter essa crença não significa materializar a divindade, né, do fluido universal, mas é de transformar esse pensamento em alguma coisa sólida, palpável, porque eu preciso me apegar a alguma coisa quando as coisas estão difíceis. Eu preciso saber para onde eu vou olhar quando está doendo. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. A humanidade precisa disso. Assim como destaca a questão 87, o livro dos Espíritos, os Espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Olha, Brasil, você está dizendo então que os Espíritos são ferramentas de Deus nessa construção toda? É isso? É. Os Espíritos fazem parte dessa construção. Eles vibram da mesma forma que o fluido universal está vibrando. Quem está dentro está vibrando junto. E ele se utiliza da vontade dele para poder alcançar as pessoas nas suas necessidades. Oh, que legal. Ah, então os Espíritos... Mas onde estão os Espíritos? Aquele que não é médium vai falar assim: eu nunca vi espírito. De fato, eu nunca vi espírito. Aquele que não é médium vidente.
Outro vai dizer, eu nunca senti espírito. Porque, né? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Vamos lá, olhe um para o outro. Vocês estão olhando para um espírito encarnado, mas é espírito. Somos espíritos. A gente se esquece disso. Quando a gente fala espírito, a gente pensa só nos espíritos. Nós somos agentes, né? Os espíritos são uma das potências da natureza, instrumentos que Deus se serve. Nós somos, gente, potências da natureza, que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Agora está mais fácil de entender que é o seguinte: Deus está lá, no seu lugar, não sei que lugar que é esse, mas Ele está lá, está lá. Aí, Ele precisa ajudar o Eurípides. Cadê o Eurípides? Sumiu o Eurípides. Ah, está lá. Precisa o Eurípides, tem que ajudar o Eurípides a fazer a 41ª semana espírita de Divinópolis sem enlouquecer, né? Aí eles falam assim: ô Denise, vai lá e ajuda ele, porque senão ele vai endoidar. Porque é importante fazer com que esse pensamento de Deus chegue nas pessoas. Aí, na hora que o Eurípides está quase maluco, ele aciona a Denise corre lá, conversa com ele, fala assim: não desiste não, é difícil mesmo. Tem certeza que você vai chamar aquele tal de Brasil para falar? Ah, mas eu já convidei, não tem jeito de desconvidar. Ele chegou aqui inclusive 1 ano antes. Tem gente que fala: é esse aí que chegou 1 ano antes? Que dia 20 de julho do ano passado eu vim para Divinópolis achando que o evento era no ano passado. Mas enfim, esse que é ser ansioso, né? Mas enfim, Deus atua tanto diretamente por meio da sua vontade onipotente, como indiretamente pelos espíritos, que são seus agentes na execução de seus planos. Ou seja, vocês acabaram de descobrir que vocês são agentes de Deus, agente 007 de Deus, para poder atuar na vida das pessoas que estão perto de você. Mas ainda tem um problema. Como é que Deus sabe o que eu preciso para mandar um agente para me ajudar? Aí tem os espíritos desencarnados, tem os espíritos encarnados, né? Tem os espíritos encarnados que nos perturbam o dia inteiro lá dentro de casa, né? E aí eles estão lá me perturbando. Será que isso é porque Deus mandou também? Na maioria das vezes é. Que essa mecânica divina, né, coloca alguém para poder te perturbar, porque senão você não sai do lugar. Porque se tivesse tudo certinho, você ficava sentado, quietinho no seu canto, sem fazer nada. Mas você precisa, né, fazer o quê? Você tem que alimentar filho, né? Você tem que aturar marido, né? Para os maridos não ficar bravos, você tem que aturar a esposa. Né? E isso tudo faz a gente se movimentar. Isso também é providência divina, nos oferecendo oportunidades, oportunidade de crescimento. Esta é a estrutura da ação providencial, uma hierarquia de inteligências e forças atuando em perfeita sintonia com as leis divinas. Legal, agora começou a fazer sentido esse negócio, porque são trilhões de estrelas, né? Sei lá quantos trilhões ou quintilhões de planetas, com uma quantidade infinita de espíritos encarnados e desencarnados. Mas cada um deles, ou talvez um conjunto deles, tem um Jesus lá para poder dar uma força para aquele povo, né? Tem um anjo Gabriel responsável para cuidar
daquele pedacinho de terra, né? Tem um outro anjo, ou espírito, ou seja lá como você queira chamar, né? Para cuidar de um determinado região. Tem um espírito familiar que está cuidando. Então você tem uma estrutura que permite você entender como é que Deus chega em você. É uma corrente entre as pessoas, onde que Deus atua. Então isso torna factível. Inclusive, o sogro de Moisés virou para ele e falou assim: como é que você vai atender esse povo todo no deserto? Porque todo mundo ficava procurando Moisés, filas muito longas, enormes, para falar com Moisés, para resolver problemas, às vezes pequenininhos. Aí o sogro de Moisés virou para ele e falou assim: por que você não faz assim? Você vai nomear os homens de 1000, os homens de 100, os homens de 10, para poder conversar com essas pessoas. Então Moisés conversava com 10 pessoas. Essas 10 pessoas, conversava cada uma delas com mais 10 pessoas. E assim fazia uma hierarquia. As pessoas traziam os problemas para os homens de 1000 e perguntavam assim: como é que eu resolvo o problema X? Era um problema que ele dava conta de resolver. E aí ele dava a solução e a pessoa ia embora. Era um problema que ele não dava conta de resolver. Ele ia para os homens de 100. Aí era um problema que os homens de 100 não davam conta de resolver. Iam para os homens de 10. Quando eles também não davam conta de resolver, só esses chegavam em Moisés. Está escrito isso lá no livro A Gênese da Bíblia, contando como é que ele se estruturou para atender aquele povo todo. Se a gente pensar isso em termos de universo, dos espíritos, etc., é uma estrutura muito maior do que essa, vamos dizer assim, para nos atender, né? Então começa a ficar lógico, né? Como é que Deus consegue atender todas essas necessidades. E, inclusive, é a oportunidade que Deus nos dá de sermos co-criadores com Ele. Ou seja, de fazermos parte ativa da criação, para que esse Deus providencial nos ensine a ser providenciais também. E assim a gente evolui, a gente cresce, a gente se torna uma pessoa melhor, aprendendo com a dificuldade do outro, crescendo com o outro. Então é toda uma mecânica, né, criada para nos amparar, nos ajudar. Nossa conexão com o Pai. Estamos nele como ele está em nós. Um dos pontos mais consoladores da doutrina espírita é a certeza de nossa íntima conexão com Deus. Imaginemos a natureza inteira mergulhada no fluido divino. A gente já imaginou, o tal do aquário, né? Não haverá nenhum ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja saturado desse fluido. Então todos os peixinhos dentro do aquário, todos, a água entra dentro deles, né? Eles respiram através da água, eles estão completamente integrados com aquele fluido, né? Falando mais corretamente. Qualquer vibração nesse fluido é imediatamente sentido por Deus. E é por isso que o Cristo disse: estamos em Deus como Ele está em nós. Isso nos traz uma realidade transformadora. Não estamos sós. Não estamos sós. Em nenhum momento de nossa existência estamos órfãos do amparo divino. O pensamento de Deus está em contato incessante com o nosso pensamento. Ele vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Ele nos percebe, ele sabe, porque é como a teia. Se eu der uma batidinha na teia, a aranha que está lá no centro, ela percebe o que está acontecendo, em que área que está acontecendo. A gente não tem uma aura.
a gente percebe aquilo que está dentro da nossa aura, né? Então, o que acontecer acima da minha cabeça, 1 centímetro aqui, eu vou saber. Chegou perto aqui de mim, percebi. Quanto mais evoluído o espírito, maior a aura. Dizem que a aura, quem podia ver, quem teve a oportunidade de ver, que a aura do Chico, né, abarcava um quarteirão inteiro de tanto amor. Tudo que acontecia ali, ele percebia, né? Muito provavelmente a alma do Cristo abarca o nosso planeta inteiro. Então essa teia, né? Quando você toca essa teia, você está tocando Jesus. Jesus sabe da sua presença. E dentro dessa hierarquia divina, né? E Deus está olhando para aquele aquário. Aquele aquário é limitado, tem um espaço limitado. Aí eu pergunto para vocês, a gente tem uma dificuldade de entender a infinitude de Deus, não tem? Que Ele sempre existiu e sempre vai existir na eternidade. Como é que eu encaixo isso nessa história que a gente está contando aqui? Difícil esse negócio. Eu estou achando que é difícil entender isso também. Acontece que nós vivemos num mundo de 3 dimensões: altura, largura e profundidade. A gente percebe tudo que é de 2 dimensões. Estou olhando para essa folha de papel que está aqui em cima, o texto está em 2 dimensões: altura e largura, né? E nem vou continuar essa explicação, só para a gente entender que existem dimensões das coisas que são diferentes, né? E a nossa dimensão, né, tem uma característica de tempo e espaço. O tempo é uma das dimensões do universo que a gente vive. Eu, com meus aquários, eu vivo dentro do aquário? Para cuidar dos peixes, eu preciso entrar dentro do aquário? Eu cuido daquele universo de fora do aquário, que tem as suas limitações. Deus está fora do aquário. Brasil, você está dizendo que Deus não pertence ao nosso mundo, ao nosso universo? Ele atua em tudo no nosso universo. Ele está presente em tudo o que acontece no nosso universo. Ele sabe de tudo o que a gente precisa do nosso universo. Mas Ele não está dentro do nosso universo. Porque se Ele estivesse dentro do nosso universo, Ele estaria sujeito a mudanças. Ele estaria sujeito ao tempo. Ele estaria sujeito a uma série de condições que nós que estamos dentro desse aquário percebemos. Preciso de mais um peixe no aquário. Pluf, pus o peixe lá dentro. O peixe que está dentro do aquário não sabe de onde que veio esse peixe. Ele não tem ideia de onde que veio esse peixe. Mas esse peixe foi colocado lá dentro pelo Deus Brasil, que é dono daquele aquário. Então, para nós que conhecemos o tempo nessa forma limitada, nós não conseguimos entender essa eternidade. Mas Deus não está sujeito ao espaço-tempo. Estou falando de física relativística aqui agora, né? Nós estamos sujeitos ao tempo e ao espaço. E Deus está fora do nosso universo, atuando na sua transcendência, atuando na nossa imanência. É difícil de entender isso? Difícil de aceitar? Às vezes é um pouco.
a gente tem que meditar um pouquinho sobre essas coisas. Porque a gente às vezes não está acostumado a pensar desse jeito. Porque eu estou acostumado a pensar nos meus problemas cotidianos. Mas Ele está ali vibrando o tempo todo sobre esse universo nosso e atuando nesse universo através dos espíritos, às vezes diretamente. Mas como na hierarquia de Moisés, Ele vai atuar diretamente quando é preciso atuar diretamente. Caso contrário, Ele se utiliza dos agentes 007 dele para poder ir lá resolver as coisas desse nosso pequeno universo. Mas é importante a gente entender que em nenhum momento de nossa existência estamos órfãos do amparo divino. O pensamento de Deus está em contato incessante com o nosso pensamento. A capacidade dele de perceber o que acontece no nosso universo é enorme. Eu quero dar um outro exemplo que eu gosto de dar quando a gente fala desse assunto. Imagina, não sei se vocês já pararam para pensar, não, certamente, provavelmente só se tiver algum engenheiro aqui de mecânica que vai parar para pensar numa coisa dessa. Mas no mundo em que a gente vive, essa câmera que me filma aqui, por exemplo, está cheia de parafuso. Tem um montão de parafuso lá dentro. Tem um parafuso mais comprido, parafuso mais curto, tem parafuso que é para segurar as caixas de som aqui, tem parafuso de tudo que é tipo, para todos os tipos de finalidades, de diversas formas, comprimentos, tamanho de rosca. Então, alguém deve ter... Tem gente que tem a profissão só de projetar parafuso. Parou para pensar nisso? Estranho, né? Mas tem. Tem alguém que projeta parafuso para ele aguentar a carga de uma escada. Eu vou subir numa escada, tem um parafuso. Esse parafuso tem que aguentar o peso de uma pessoa que vai estar ali, senão ela cai e se machuca. Então, tem uma responsabilidade ali. Então, esse engenheiro projeta os parafusos, configura uma máquina que vai produzir parafusos. Porque a gente não fala que Deus, até uma folha que cai de uma árvore, Deus está sabendo o que está acontecendo com ela? Mas se eu pensar nesse engenheiro como Deus, que projeta parafusos, aí essa máquina está soltando milhares de parafusos dentro de um barril. Aí vai caindo tudo aqui num barril, uma vasilha grande, gigante, etc. Tal. Ele sabe que se ele enfiar a mão lá embaixo, no fundo, e tirar um parafuso daquele lá, ele sabe exatamente como vai ser esse parafuso. Em todas as suas medidas e proporções. Em toda a sua força e sua capacidade. Porque ele projetou cada um daqueles parafusos para soltar nas diversas máquinas que tem na fábrica. Se uma pessoa pode ter essa noção, uma pessoa que é limitada como nós, imagina Deus na sua potencialidade. Ou seja, Ele sabe de cada um de nós, de cada uma das nossas necessidades, em toda a sua profundidade. Entenderam isso? Né? Brasil, você está sendo muito chato com esses negócios de parafuso e de física e de aquário, né? Então vamos tentar ser mais claros. O poder da prece. Porque como é que Deus vai nos escutar? Como é que Deus vai nos escutar? Deus vai escutar a gente pela prece. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que Ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois que estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Lembra que eu falei que nós estamos do lado dos agentes de Deus? De novo, olha para o lado aí, tem um agente de Deus aí perto de você. A transcendência de Deus vibrando nesse grande aquário faz com que nós estejamos com Deus
vibrando dentro de nós, porque nós estamos mergulhados em fluido universal. Como os peixinhos nadando na água, nós somos o próprio fluido universal que vibra. Então, quando a gente pensar em fazer uma prece, eu não tenho que fazer uma prece com muita força para ver se ela atinge o alto assim com aquela força danada. Não preciso. Eu preciso só olhar para dentro. Eu só preciso ter a confiança de que aqui dentro Deus está me escutando, porque eu e o Pai somos um. Jesus não dizia isso? Paulo também disse isso, que ele e o Pai eram um em bondade, um em amor. Mas quando perguntaram para Jesus, falaram assim: Jesus, você é bom. Bom é nosso Pai que está no céu. Então ele separa, ele consegue separar, porque ele é criatura de Deus. Ele é criatura de Deus. Jesus é criatura de Deus, mas ele tem a consciência de que ele e o Pai são um só, na vontade, porque ele vibra na mesma sintonia desse fluido. Então, não há dúvidas, não há desespero, porque nós, com a nossa fé raciocinada, nós conseguimos entender os mecanismos da morte, né? A gente sabe da reencarnação, mas quando um ente querido parte para o lado de lá, para o plano espiritual, nós, porque compreendemos a doutrina espírita, a gente não sofre, né? Não dói nem um pouquinho, não é? Dói? Dói, não dói? Mas eu não entendo a reencarnação, eu não sei que tem reencarnação, mas dói. Porque a gente ainda não consegue vibrar, e eu e o Pai sermos um. Porque a gente não consegue vibrar nessa mesma frequência. Mas Ele está do nosso lado. Ele está aqui. E se eu não consigo subir até Ele, Ele consegue chegar até nós. Porque a vibração dele chega. Então, na hora que você for fazer a prece, né, você não precisa de gestos gigantescos. Você não precisa de fazer força. Não, eu preciso que Deus me escute. Vou rezar com força. Não precisa fazer força, não. Basta pensar. Basta pensar, porque Deus está do teu lado. Deus está te escutando. Ele está ali, do seu lado, para escutar a sua prece. A prece não é um grito no vazio, mas uma sintonia com o pensamento divino, que já nos envolve. É a chave que abre a porta da nossa confiança. Confiança e livre-arbítrio. Eu confio em Deus, mas Deus deixa a gente fazer o que a gente precisa e o que a gente quer das nossas vidas. Porque a gente precisa ter confiança em Deus e a gente precisa ter confiança que nós vamos nos conduzir na mesma frequência de Deus. Confiar na providência não significa esperar passivamente que tudo nos seja dado sem esforço. Deus provê os recursos, mas o uso que fazemos deles depende de nós. Eu preciso me movimentar, eu preciso fazer essa prece, eu preciso me sintonizar com o que Deus quer. O Pai bondoso nos dá o tempo necessário para germinar, crescer, florir e frutificar. Ele não reclama de nós obras imediatas, mas nos concede oportunidades. Nossa parte é movimentar os talentos recebidos, usando o livre-arbítrio para o bem. Nós temos liberdade de crescer. Eu não fico dizendo para o peixinho dentro do meu aquário para que rumo que ele tem que ir dentro do aquário. O peixe vai para o rumo que ele quer. Às vezes eu quero ver o meu cascudo. Para quem não conhece disso, cascudo é um peixe bem pretinho, assim.
danado para se esconder debaixo das pedras. Você está doido para ver o cascudo, você não consegue ver, porque ele está escondido lá. E por mais que eu queira, ele não sai debaixo da pedra. Porque ele tem liberdade de navegar nesse universo para onde ele quiser, porque eu criei as condições para ele ficar desse jeito. Eu coloquei a pedra lá para ele ter o direito de se esconder debaixo da pedra. Então Deus deu para a gente todas as possibilidades, inclusive de se esconder de Deus, para sair na escuridão. Porque o cascudo, quando está escuro, ele sai. Quando a luz acende, ele volta. Nós temos que deixar de ser cascudo, né? E a gente tem uma casca difícil demais, né? A lei de causa e efeito é uma expressão da justiça divina. Muitas vezes sofremos as consequências de nossas próprias escolhas, não por castigo, mas por uma lei de aprendizado. A providência se manifesta duplamente, com misericórdia, estendendo o braço que salva, e como justiça que retifica e educa. Todas as nossas dificuldades, todas as coisas pelas quais nós passamos na nossa vida, né? As coisas ruins que nós fazemos, nós utilizaremos elas em um futuro, quando nós tivermos a possibilidade de utilizar a experiência, inclusive a experiência do mal. No livro, esse livro chamado Diário de um Obsessor, que é um livro de nossa psicografia, o espírito do Herculano recebe uma lição muito valiosa. Ele diz, é dito a ele, que tudo o que a gente faz de ruim na Terra seria como uma bolinha preta, aquelas bolinhas de gude, sabe? Aquelas bolinhas de vidro, que ele coloca dentro de um saco. E toda coisa boa que a gente faz é uma bolinha leitosa, branca, que coloca lá dentro. No começo da nossa jornada, a gente coloca só bolinha preta ali. Uma vez ou outra a gente põe uma bolinha branca. Aí você vai ver o percentual ali, você fala assim, 99% de bolinhas pretas e 1% de bolinhas brancas. Mas com o tempo a gente vai aprendendo. Vai colocando mais bolinhas brancas, e chega um dia que a gente até para de colocar bolinhas pretas lá dentro. Só que as bolinhas pretas que nós colocamos nesse saco jamais sairão de lá. Porque são essas bolinhas pretas, junto com as bolinhas brancas, que fazem o que nós somos hoje. É a nossa trajetória. E aí, vai chegar uma hora que vai ter 50% de bolinhas pretas, 50% de bolinhas brancas. E aí as bolinhas brancas vão crescendo, e vai chegar um dia que aquelas 1000 bolinhas pretas que eu tinha colocado, vão ser apenas 1% das bolinhas que tem dentro do saco, porque quase tudo vai ser branco. Mas as 1000 bolinhas pretas que eu coloquei lá, né, estão presentes, estão ali. E ali nós vamos usar aquela experiência que nós tivemos no mal para o bem. Porque a gente vivenciou o mal e a gente vai utilizar no bem. E Deus, que como Jesus fala, bom é nosso Pai que está nos céus, é um saco só de bolinhas brancas. Totalmente só de bolinhas brancas. Tem gente ali que está olhando para mim de de cara fechada já, porque o tempo já está... Aguenta as pontas, já vou rapidinho. A confiança ativa. Isso nos ensina que a verdadeira confiança na providência divina é ativa. Ela nos impulsiona a assumir responsabilidades. Reconhecer que somos co-criadores do nosso destino. Nós construímos o nosso destino. As dores que nós temos na nossa vida foram criadas por nós na maioria das vezes.
Nós somos responsáveis. Deus não está punindo, Deus é pedagógico. Ele ensina. Fazer o bom uso do livre-arbítrio, escolher o caminho do bem e da evolução. Inclusive, escolher o caminho é um atributo do próprio livre-arbítrio. Eu sou um cascudão, eu quero ficar debaixo da pedra na escuridão. Ok, de vez em quando você sai para comer uma comidinha, né? Mas a gente tem que se libertar dessas cascas. Praticar a caridade, ser instrumento da providência divina para com os outros. Ser agentes de Deus no mundo em que a gente vive. Para que Deus nos escute de pertinho. Porque Ele vai nos escutar de pertinho. Então, concluindo, confiar na providência divina é um ato de fé raciocinada, embasado no conhecimento de que Deus é soberanamente justo e bom. É compreender que nada é por acaso, tudo tem um fim e uma razão de ser, mesmo que nossa visão limitada não alcance o todo, mesmo que a gente não saiba disso, que a gente não compreenda isso. Mas quando a gente compreende essa totalidade de coisas que a gente falou aqui, como é que Deus penetra nas nossas vidas, fica mais fácil de aceitar a sua missão de 007 do bem. Você vai ser agente 007 de Jesus agora, porque você sabe que você pode ser. Aos olhos humanos, muitas ocorrências parecem coincidências ou sorte, mas são a ação da vontade divina, soberana e justa. Nossa jornada espiritual nos ensina a não abater pelo desânimo, angústia ou tristeza. Devemos seguir em frente, confiantes, pois todos somos filhos do amor de Deus, que tudo providencia para o nosso crescimento e felicidade. E finalizando com o Espírito Meimei do Chico, livro Amizade. Se um dia te encontrares em situações tão difíceis que a vida te parece um cárcere sem portas, não desesperes. Ore em silêncio e confie em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de um novo amanhecer. Que Jesus nos abençoe, né, e que essa semana seja extremamente produtiva para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.